para você entender um pouco mais o que vai mudar em São Paulo, nós vamos conversar ao vivo agora aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, João Gabardo, que já esteve no Ministério da Saúde e hoje trabalha aqui com as autoridades no estado de São Paulo. João Gabardo, seja bem-vindo. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia, um prazer falar contigo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, um prazer é meu falar com vocês. Queria começar falando sobre o momento que nós estamos vivendo. Estamos iniciando o mês de dezembro, é um mês de muito movimento para o comércio, né? É o mês de maior movimento para o comércio por conta das compras de fim de ano. Nas discussões lá no centro de contingência, né? Quando o assunto vem à tona e se discute o movimento que nós teremos no comércio de rua, principalmente nesse fim de ano, não se leva em conta de que um horário maior de funcionamento do comércio poderia distribuir, né, os compradores, poderia evitar aglomeração. Essa questão da sazonalidade foi levada em conta para a redução do horário de funcionamento do comércio em São Paulo? Bom, o Plano de São Paulo, quando foi concebido, já tem mais de 6 meses, né? Ele tinha uma lógica, que era evitar que as pessoas saíssem de casa, que as pessoas se mobilizassem, pegassem transporte público, ou enfim, que as pessoas andassem pela cidade. Essa era uma lógica. Então, naquele momento, se tentava diminuir esse risco com redução de horário do comércio, redução do horário de funcionamento do shopping, academias e assim por diante. Esses horários, essas capacidades, elas eram proporcionais à situação epidemiológica, né? Então, de acordo com a situação epidemiológica, a região ela recebia uma classificação e, em função dessa classificação, liberava mais ou menos essa mobilidade aí, e em determinadas situações as medidas eram muito mais de restrição ao movimento. Hoje, com tudo que já aconteceu, São Paulo já teve uma fase de redução de casos, ficamos num platô durante boas semanas, depois começou a ocorrer uma redução do número de casos, do número de internações, do número de óbitos, começamos a liberar os leitos para procedimentos cirúrgicos, para cirurgias eletivas, liberamos leitos que eram exclusivos para a Covid, mas no final de novembro, seguindo um movimento que já ocorria na Europa, nós tivemos uma recrudescência aí dos números. Novamente nós tivemos aumentos de casos, aumentos de internações e também aumentos de óbitos. Esses aumentos não são nada parecidos com o que nós tivemos na fase mais crítica da doença. Houve um aumento efetivamente a partir do segunda quinzena do mês de novembro, mas os números que nós temos hoje eles se comparam aos mesmos números que nós tivemos durante a epidemia. Não é comparável com os dados da fase mais crítica. O Centro de Contingência está avaliando novamente essa questão do horário. Só para concluir tentando responder objetivamente a pergunta feita. Muita gente também faz essa mesma análise de vocês. O shopping fica aberto durante menos tempo, e agora as pessoas elas virão ao shopping, porque tem Natal, tem festas, as pessoas estão precisando fazer as compras, a tendência é que possa ocorrer aglomeração. Então, a lógica seria ampliar o horário de funcionamento e, com isso, reduziria a probabilidade das pessoas se aglomerarem no shopping. Então, hoje nós temos reunião, isso está na pauta e vamos discutir. Doutor Gabardo, por que o governo de São Paulo afirmou, através do próprio governador, que não haveria nenhuma medida restritiva e elas acabam sendo adotadas no dia seguinte à eleição? O que é que houve? Bom, primeiro deixa eu explicar essa questão que eu estava vendo no seu comentário, que as medidas são tomadas um dia depois das eleições. Todas as reclassificações, elas são antecipadas em pelo menos 30 dias, as datas. Por exemplo, nós já estamos avisando que a próxima reclassificação vai ocorrer no dia 4 de janeiro.
Assim como foi avisado há 30 dias atrás que a reclassificação ocorreria nessa segunda-feira passada, ontem. Então, não foi surpresa, não foi que terminou as eleições e foi feita uma reclassificação. A reclassificação está programada, todas elas são programadas com bastante antecedência. E as reclassificações elas servem para fazer análise dos cenários epidemiológicos para a alteração da classificação das regiões. E isso não Mas por que o governador negou que isso fosse acontecer? Se uma região tiver com indicadores ruins, com tendência de ir para a fase vermelha, o centro de contingência faz essa alteração a qualquer momento, não espera a data programada da reclamação para poder definir que uma região tem que retroceder. Não se espera, isso já foi feito em outras situações. Sempre que o centro de contingência identificou algum risco, seja risco de colapso no sistema, aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI ou de transmissibilidade da doença, essa região ela regrediu para as outras fases, independente do período previsto a classificação. O que o governador disse que não haveria uma medida que fechasse o comércio, como foi feito no início da pandemia, em que ficaram funcionando somente serviços essenciais por um bom tempo. Havia pessoas que diziam, agora o governo vai fechar somente comércio, academias, enfim, nós vamos voltar à situação lá de abril, quando nós tínhamos só os serviços essenciais funcionando. Isso não está mais no espectro das medidas do centro de contingência. O centro de contingência não pensa em fazer isso, em fazer esse fechamento como ocorreu no início. É isso que o governador se pronunciou. Então, são aquelas notícias de que haveria um fechamento do comércio, só funcionaria funções essenciais. Como de fato não aconteceu. O que houve foi, nessa redução para a fase amarela, uma alteração que já está previsto no plano de horário de funcionamento e capacidade de atendimento. Só isso, não houve nenhuma outra medida. Agora, doutor João Gabardo, bom dia. Aqui é a Mariana quem está falando. Isso tudo pode ajudar a reduzir essa medida essa requalificação para a fase amarela, não então fechando o comércio, não voltando para a fase laranja nem vermelha, sem fechar comércio, sem fechar loja, sem fechar restaurantes, mas só reduzindo o horário de atendimento, deveria ajudar a impedir a ampliação dessa transmissão do vírus. Agora, faz mesmo muito sentido que seja avaliado o que vem sendo feito em outros países, que é a ampliação do horário de atendimento, inclusive com muitos comércios e serviços funcionando durante a madrugada, para que as pessoas tenham alternativas e opções de horário para não ficarem todas indo ao mesmo tempo para o mesmo local, que é o que geralmente pode acontecer no Natal, não? Você tem toda a razão. Eu queria só voltar a tentar explicar que na situação atual é diferente no início. No início, nós não queríamos induzir, nós não queríamos incentivar as pessoas para que elas fossem ao comércio, para que elas fossem ao shopping. Nós queríamos que elas ficassem o máximo de tempo possível em casa. Essa era uma realidade daquele período, do pior período da epidemia, como foi feito em todos os outros países. Agora, não é isso mais que a gente quer. A epidemia está numa situação muito mais agora o que se quer é reduzir a taxa de ocupação nas UTIs. Nós queremos reduzir a taxa de ocupação, nós queremos reduzir o número de pessoas infectadas, mas nós não estamos impedindo que as pessoas, por exemplo, agora no Natal, possam ir ao shopping. Perdemos o João Gabardo. Nós estamos conversando ao vivo com o coordenador executivo do Centro de Contingência, Dr. João Gabardo, que está explicando para a gente o seguinte, que o boato que surgiu antes da eleição foi de que assim que houvesse o segundo turno, São Paulo ia ter que fechar de novo comércios e serviços e voltar para uma fase anterior em que tudo era proibido. Foi por causa disso, e ele está explicando nessa entrevista ao Jornal Gente aqui na Rádio Bandeirantes, que o governador de São Paulo, no dia 13 de novembro, gravou um vídeo explicando que não era para as pessoas acreditarem em fake news, que São Paulo não ia tomar de novo essas medidas restritivas. Alô? Oi, doutor João Gabardo. Oi.
Voltamos. Estamos retomando. Eu quero saber como é que está a taxa de ocupação nas UTIs, porque nos hospitais particulares ela já está chegando a um limite, né? Já ultrapassou 80%, não? Mas acontece que os leitos dos hospitais privados aqui da São Paulo, hoje é a 50% do número de leitos que nós tínhamos durante a epidemia. 50% dos leitos já estão sendo ocupados por outras especialidades médicas, que não Covid, porque era uma necessidade. Esses leitos estavam vazios, ociosos, a demanda por Covid tinha diminuído muito, e as pessoas precisam internar, as pessoas precisam fazer procedimentos na cardiologia, na neurologia, na ortopedia, cirurgias eletivas precisam ser refeitas, precisam ser agendadas. Então, nós liberamos esses leitos para essa ocupação. Com o aumento do número de casos, houve uma ocupação maior, mas nós temos margem que a qualquer momento nós podemos novamente redirecionar esses leitos que estão sendo utilizados para outras especialidades, novamente sendo utilizados para a Covid. Então, temos margem de segurança para dar o atendimento e não correr risco das pessoas ficarem sem assistência. Eu gostaria de saber mais uma dúvida técnica a respeito do que vem acontecendo, doutor João, com a evolução da doença e dos tratamentos, porque se a gente tem uma transmissão maior e o número de óbitos vem caindo, quer dizer, ele vem aumentando agora em dezembro, aumentou um pouco mais, mas não chegou no nível do pico em maio e de junho, que a gente chegou a ter mais de 1.000 mortes por dia. A gente está em torno dos 300 óbitos por dia. Isso quer dizer o quê? Que o vírus já se modificou e ficou numa forma mais atenuada. E quer dizer que agora os médicos já sabem como tratar a doença e por isso os óbitos são em menor quantidade. O que a gente pode tirar de conclusão? São duas questões. A primeira, no início da pandemia, as pessoas que ficavam doentes eram pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas, com comorbidades, e isso refletia em casos mais graves e utilização de leitos de UTI. Hoje, a população que está sendo contaminada com maior frequência são pessoas jovens, sadias, que estão saindo para confraternizações, saindo para festas, saindo porque não aguentam mais ficar em casa. Estamos numa fase já de liberalidade. Então, essas pessoas que estão se movimentando hoje, elas têm uma condição de saúde muito melhor, elas têm faixa etária mais jovem e, por consequência, o número de pessoas internadas, o número de óbitos é menor, mesmo tendo mais número de casos. Isso é um fenômeno que ocorreu na Europa e que também acontece no Brasil. Mas tem um outro aspecto. Hoje, os médicos têm uma condição de tratamento, de atendimento às pessoas com uma mortalidade muito menor. Houve um aprendizado, né? Houve uma qualificação na forma de atender os pacientes graves em UTI. Hoje se usa menos respirador, hoje se usa, inclusive, o paciente fica posicionado numa posição muito diferente daquela que ficava anteriormente para facilitar a respiração. Temos tratamentos que ajudam muito os casos graves, né? Que são os corticoides. Enfim, tem uma série de aprendizados que foram feitos que diminuem a mortalidade. E também por esse aspecto que hoje os casos são menos graves em função da faixa etária. Então, doutor João Gabardo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Bom dia, aqui é a Thais Freitas. A gente tem ouvido aqui na Rádio Bandeirantes muitos médicos, infectologistas ao longo aqui, desde o começo da pandemia, mas também nas últimas semanas, para a gente entender o que é esse repique que tem acontecido no número de casos, não é? E é quase uma unanimidade entre os médicos justamente esse ponto apontado pelo senhor, que a população mais jovem voltou a circular e voltou a circular sem proteção, com balada, bar e restaurante lotado, festa, e que esse comportamento que foi alterado foi, em boa parte, responsável pelo crescimento de novo dos casos. Não houve aqui nenhum médico que tenha dito que o problema foi que o shopping abriu mais tempo, que o comércio ficou mais aberto, que os salões de cabeleireiro ficaram abertos. Não, isso não foi apontado em nenhuma das entrevistas que a gente fez. Será que a gente não está combatendo o ponto errado? O ponto daquele comércio que cumpriu exatamente as regras, fez tudo direitinho, segundo foi determinado pelas autoridades, e agora vai ter que voltar a ter menos horário de funcionamento? Como é que o senhor vê isso? Você tem toda a razão nesse aspecto de que qual é o perfil do paciente que hoje está se contaminando. É exatamente isso. E são nessas situações, nessas confraternizações, festas.
Às vezes não precisa ter tantas pessoas. Um jantar com 6, 8 pessoas, tem sido muito comum identificar pessoas doentes e que se contaminaram num jantar com 6, 8 pessoas. Além dessa possibilidade desses eventos com 500, 1.000 pessoas, baladas, que aí o risco é muito elevado. Mas em relação à questão do comércio, o que a gente precisa evitar é a aglomeração. O que a gente precisa evitar é que as pessoas estejam empilhadas, que estejam muito próximas uma das outras, e aí com o risco de, estando alguém doente, transmitir para outras pessoas. Então, a ampliação do horário é uma questão que o Centro de Contingência está examinando, essa possibilidade de que é possível ampliar o horário de atendimento e, com isso, evitar aglomeração. Então, o controle maior deveria ser sobre a ocupação do espaço e não sobre o horário em que as pessoas devem ir. Vou repetir o que eu já falei 2 vezes anteriormente. No início, o que nós queríamos é que as pessoas não fossem ao comércio, que as pessoas não saíssem de casa. Então, se restringia ao máximo o horário de funcionamento. Funcionamento das padarias, funcionamento do shopping, funcionamento do comércio, bares e restaurantes. Doutor João. Doutor Gobardo, eu tenho uma pergunta. Agora nós queremos evitar a aglomeração. Então é possível ampliar o horário, sim, sem correr risco de aumento da transmissão da doença. Doutor Gobardo, eu percebo um certo pudor dos governantes, das autoridades, inclusive de saúde pública, em relação a uma evidência, né, que pode ter provocado todo esse surto, esse repique da doença, que foram as eleições, né? Nós tivemos aí campanha eleitoral, eu vi imagens de diversos pontos do país, de comícios, né, com milhares de pessoas acotoveladas, se acotovelando uma nas outras, algumas usando máscara, a maioria não. Eu vi uma imagem de um comício do candidato Guilherme Boulos, que tinha umas 5.000 pessoas gritando e pulando, e todas assim muito concentradas, uma aglomeração evidente. A gente viu todos os candidatos, inclusive o prefeito eleito, em carreatas, caminhadas, etc. Não faltou uma ação mais efetiva da área de saúde pública no sentido de impedir que isso tivesse acontecido, porque claramente esse repique foi provocado pela campanha eleitoral. O Centro de Contingência não tem nenhum pudor em dizer isso. Em todas as coletivas, nessas últimas 4 semanas, nós nos referimos que esse período eleitoral tinha sido um fator predominante, um fator muito significativo para o aumento da transmissão da doença. Em todos. As carreatas, os comícios, as caminhadas, o corpo a corpo, a quantidade de vereadores entrando nas comunidades para fazer corpo a corpo, não tem nenhuma dúvida. Isso aí aumentou muito o risco de transmissão. E essa é a principal causa, tanto que o movimento ocorreu de uma forma uniforme em todo o país. Coincidentemente, com o período eleitoral, todo o país aumentou na mesma proporção. O que a gente está percebendo agora, e vamos ter que acompanhar com bastante atenção, é se esse era o movimento que estava gerando esse aumento de casos, a gente deve ter uma regressão a partir do término do segundo turno. Doutor Mas você tem toda razão. Mas nós não escondemos isso não, Cláudio. Em todas as entrevistas coletivas a gente falou. O que eu falo é o seguinte... fator é a questão eleitoral. O senhor mesmo acabou de dizer, foi o principal fator, né, causador. Sim. Por que investir contra os comerciantes que vinham cumprindo os protocolos adequadamente? E, doutor João, eu vou complementar a pergunta do Cláudio dizendo o seguinte, como é que uma pessoa pode saber quando ela entra no estabelecimento se quem está lá dentro corresponde a 40% ou a 60% da capacidade de ocupação? Bom, quem tem que fazer esse acompanhamento, se for o shopping faz um controle na entrada, ele pode fazer um controle na entrada do shopping. O shopping tem capacidade para 1.000 pessoas, então ele vai permitir que 400 pessoas entrem simultaneamente, e ele vai acompanhar a entrada e saída. O shopping pode fazer isso. As lojas também podem fazer isso, as lojas sabem, no espaço que ela tem quantos metros quadrados. Quando no alvará dela, no registro que ela tem, existe lá um número de pessoas
que podem ficar confortáveis, que podem ficar a uma distância mínima de 2,5 metros entre uma pessoa e outra. Então, cada lojista tem condições de fazer isso. E eu acho que todo mundo está colaborando para isso, porque o que ninguém quer é que, por essa aglomeração, aumente o número de casos e as medidas têm que ser de fechamento, têm que ser medidas mais drásticas. Ninguém quer isso. Então, o próprio comerciante também vai ajudar a impedir que haja dentro da sua loja aglomeração. E eu insisto, hoje o centro de contingência, ele não está mais com o mesmo objetivo de impedir as pessoas de irem ao shopping. Pelo contrário, agora nós queremos que no shopping as pessoas não se aglomerem. Elas podem ir, mas têm que ir de uma forma organizada, sem risco de proximidade, sem que alguma pessoa que seja portadora do vírus possa transmitir para os demais. O uso de máscara, o álcool gel e todas aquelas outras recomendações que são dadas. Eu queria agradecer ao Dr. João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência de Manejo da Covid no estado de São Paulo. Obrigada, Dr. Gabardo. Até a próxima. Ok. Um abraço. Tchau.